Olá pessoal, boa noite. Espero que todos vocês estejam bem, que estejam se cuidando nesse momento de isolamento social, de cuidado, de proteção à própria vida, à vida dos outros, dos familiares, dos amigos, das pessoas que você conhece, das pessoas que você não conhece. É um tempo fundamental para que a gente possa fazer diversos exercícios, diversas releituras, revisitar momentos da vida. E é por isso que hoje a nossa aula ela vai focar o tema memória como uma experiência. A memória é um tema bastante pesquisado em diversas áreas da ciência, né? Na biologia, é pesquisada na psicologia, é pesquisada na antropologia, na sociologia, na psicologia, na história. E nós queremos aqui nesse momento fazer uma reflexão sobre a memória enquanto um espaço de estudos e conhecimento, um espaço vivo, uma experiência viva para todas e todos nós, né? Muitas vezes a gente ouve frases como recordar é viver, e isso em certa medida é verdade, né? A memória é uma experiência viva, contínua, não é algo acabado, terminado. Ela está em movimento, ela é movimento. Ela movimenta o tempo, ela ondula as cordas do tempo e, portanto, a memória ela é um espaço de encontro. Acho que encontro nesse momento em que vivemos é um espaço de descoberta. Muitas vezes nós estamos em casa descobrindo coisas que nós não poderíamos descobrir porque não estávamos nos encontrando, não estávamos estando com as pessoas com as quais nós poderíamos brincar com essas cordas, movimentar essas cordas do tempo que a memória faz, né? Lembranças de histórias de família, lembranças de acontecimentos, de experiências, são sempre espaços interessantes e que podem trazer ócio, podem trazer boas recordações, podem ajudar na higiene mental, podem auxiliar na construção desse momento da vida que a Covid-19, a crise da Covid-19 tem gerado em todos os nossos espaços de vida, em qualquer que seja o lugar que você está agora no mundo, né? Seja aqui em São Paulo, onde eu estou, seja em Bogotá, seja na Espanha, seja na China, seja nos Estados Unidos, seja em Madagascar, seja no Egito, seja onde quer que seja que você se encontra nesse exato minuto. Essa experiência é uma experiência coletiva, essa experiência é uma experiência individual, e essa relação individual-coletivo, coletivo-individual, ela é fundamental para que a gente possa, inclusive, discutir o que é a memória. A memória como espaço de luta, espaço de resistência, a memória como espaço de encontro, a memória como aspectos da construção e da vida em sociedade, da cultura, da política. E, portanto, nós vamos conversar um pouco hoje sobre essa relação que a memória produz na vida humana e permite produzir nesse espaço de relações que é a vida em sociedade, né? Os estudos da memória coletiva, elas surgem com um pesquisador no século XIX chamado Maurice Halbach, e ele escreve diversos livros, um deles Memória Coletiva, outro chamado Quadros da Memória Social e outros trabalhos que ele vai produzindo. E ele vai contribuir para que nós possamos ver os acontecimentos da vida e da própria história de um outro lugar, de uma outra posição hermenêutica, né? E aí é importante a gente perceber que a memória ela é viva porque ela aproxima passado, que já passou, que não vai mudar, que não vai se reproduzir tal qual aquilo aconteceu. Esse passado que
nós lembramos, recordamos dele fragmentos, e o futuro. Essa expectativa, esse projeto, esse desejo que nós temos do que poderá vir a ser, mas que não veio, que não aconteceu, que não está posto. O passado já se pôs, o futuro não chegou, mas passado e presente se encontram, passado e futuro se encontram no presente. O presente é esse lugar do encontro. O agora é esse lugar do encontro. No encontro dessas experiências, desses vividos que nos permitem pensar, planejar, viver o agora, o presente. Né? Muitas vezes nós vivemos, experienciamos isso exatamente a partir de uma outra dinâmica que não a dinâmica da normalidade. Memórias, elas se consolidam não na rotina cotidiana, não no dia a dia. No dia a dia nós fazemos, vivemos, experienciamos coisas que são rotineiras e que, portanto, não merecem maiores atenções, que não nos marcam, que não geram em nós razões, motivos para recordar, para gravar. Elas passam, elas são esquecidas. Não lembramos muito bem, às vezes, o que fizemos no dia de ontem, ou o que foi que comemos, ou que roupas estávamos vestindo, porque isso não é memorável, né? A memória, ela guarda e ela fixa o memorável. Aquilo que, portanto, rompeu a lógica, a dinâmica do cotidiano. Fez com que este cotidiano, ele fosse alterado. Ele produziu uma ruptura na vida cotidiana. Né? A ruptura dessa repetição, dessa reprodução. Algo se alterou e chamou nossa atenção, nos marcou. Fez com que gravássemos essa experiência e procurássemos, no tempo presente, encontrar os motivos dessa ruptura. As razões, os comos, os ondes, os porquês dessa ruptura que nos marcou. Portanto, a memória é essa experiência marcante, memorável, recordável, que merece a nossa atenção. Não é a história. Poderíamos buscar todos os elementos, fatos, motivos, registros que nos comprovam a versão daquele acontecido, que já aconteceu, que está no passado. A história está olhando para o que já foi. A memória acontece aqui agora. Certamente os motivos históricos, as razões, os documentos nos ajudam a entender esses processos. Mas a memória está sempre ressignificando, significando, disputando sentidos e significados, alterando sentidos e significados, lendo e relendo essa experiência do passado e fazendo com que esse passado inspire ações com foco no futuro, ações que alteram a nossa experiência presente e, portanto, forma essa dinâmica, esses enlaces entre essas distintas cordas que o tempo utiliza para tecer a nossa própria vida, a nossa existência em comum em sociedade. A memória é uma experiência fundamental para a vida humana. E é importante entender que as memórias, muitas delas felizes, alegres, vitoriosas, que nos fazem bem, que nos fazem rir, não são as únicas. Há outros tipos de memórias, as memórias traumáticas, aquelas que nos entristecem, aquelas que nos ferem, que nos machucam, que nos arrancam muitas vezes razões de vida ou que guardamos para que outros não passem por aquele mesmo tipo de experiência, mesmo tipo de dor, de sofrimento.
que não tenham que experimentar aquilo que nos marcou e nos traumatizou. Portanto, a memória, ela, na minha opinião, não pertence ou à sociologia, ou à psicologia, ou à história. A memória pertence a esse entramado de conhecimentos disciplinares e ela é, por natureza, um campo interdisciplinar. Um campo que precisa desses saberes múltiplos, sobretudo quando elas variam. Elas se transformam, quando elas focam em um tipo ou noutro tipo de recordação. A memória, ela é construída também pelo esquecimento, também pelo silenciamento. A memória, muitas vezes, é feita mais do que esquecemos do que daquilo que recordamos, do que aquilo que somos capazes de lembrar. Porque o tempo se encarrega disso. O tempo e as nossas capacidades de recordar estão marcadas pelas experiências da vida e das experiências presentes. Estão marcadas as nossas faculdades de recordação pelas nossas expectativas de futuro, o que virá, o que está para além de nós. E é nessa situação, é nesse contexto, nessa conjuntura, que nós vamos vendo as variabilidades, as diferentes possibilidades de se produzir memórias no plural e disputar sentidos. Que essa é uma questão significativa. Se nós perguntamos do porquê, o como, quando, se nos perguntamos sobre os sentidos, é porque nem sempre estamos certos de que esses porquês, esses comos, esses quandos, esses quens, essas motivações para aqueles acontecimentos que romperam a nossa normalidade, a nossa estabilidade, a nossa rotina, o nosso cotidiano e nos incomodam, implica porque que há disputas, há conflitos, há versões. Essa experiência, esse vivido gera narrativas. Essas narrativas produzem diferentes, permitem que se produzam diferentes maneiras de se construir memórias sociais, culturais, políticas. E, portanto, ela é sempre uma experiência partilhada, uma experiência que não é só minha. É minha e do outro que vive. É minha e daqueles que ouvem meus relatos. É minha e daqueles que me relatam. É minha e daqueles que ouvem os relatos dos meus relatos. Em cada um desses momentos, essas narrativas elas se refazem, se reproduzem, elas se ressignificam. A memória é dinâmica. E esse dinamismo faz a gente entender que a memória é viva. Ela é uma experiência que não pode ser parada. É uma experiência que está em nós, mesmo quando não falamos delas. Não falar não é o mesmo que esquecer. O não dito tem uma função, muitas vezes protetiva desse sujeito que experiencia e que sofre essa dor e não quer sofrer essa dor. Protetivas porque muitas vezes falar, expressar, publicizar essa memória pode pôr em risco a própria vida. O dito e o não dito integram os processos de produção da memória e são fundamentais. Algo não dito pode, passado um tempo, emergir com tal força e transformar a realidade presente, mudar a nossa capacidade de conhecimento e interpretação do passado,
consolidar novas perspectivas sobre um futuro. Memória movimenta os fios que tecem essa tela que é a vida em sociedade, nos seus aspectos políticos, culturais, sociais, familiares, grupais. A memória nos atravessa. E esse atravessamento da memória em nossa cotidianeidade faz com que as nossas experiências rotineiras também se transformem. Aquele elemento que gerou uma ruptura lá no passado e que me movimenta no presente para encontrar esses significados, esses sentidos, disputar esses significados, esses sentidos, entrar em conflito, resistir para que a minha perspectiva desses acontecimentos se mantenham no tempo, sejam partilhadas e transmitidas a outras pessoas por gerações, faz com que todos os elementos que garantem estabilidade sejam sempre efêmeros. Essa normalidade da vida, essa cotidianeidade, ela sempre está em condições, necessitando ser revista, ser repensada, ser reconstruída. Para cada tempo, para cada momento, para cada instante da vida humana. Né? Nada é para sempre. E, portanto, a nossa capacidade de pensar, viver, refletir depende de como nós lidamos com as experiências, com os vividos, com o passado. O passado ganha força no presente. Não pelo que ele foi, mas pelo aquilo que a gente pode extrair dele. Dos sentidos que nós podemos produzir a partir dele. Daqueles elementos que nós consideramos memoriáveis. A memória, dependendo como nós construímos, pode se consolidar como tradição. A memória pode se consolidar como elemento de mobilização em torno a determinados valores, lugares, objetos, pessoas, acontecimentos. E é ela que muitas vezes faz com que nós possamos entender processos que começaram no passado e se consolidam no agora, sejam processos políticos, processos em políticas públicas, processos em dinâmicas de construção de valores, credos, crenças, atitudes. A memória, ela é esse elemento que, se por um lado pode permitir estabilidades, pode permitir desestabilizações nas relações e nos modos com os quais nós olhamos e percebemos o mundo. É como o meu óculos, se eu tiro, a minha capacidade de visão, ela se altera. Se eu coloco, ela se altera. Se a lente está limpa, ela se altera. Mas ela se altera se a minha visão necessita de novos óculos, novas lentes com mais grau, ou se os graus precisam ser diminuídos e corrigidos porque houve algum tipo de melhora na minha capacidade visual. Essa capacidade faz com que a memória seja um instrumento fundamental para que nós possamos perceber essas dinâmicas do vivido de modo a fazer com que, sobretudo, os erros do passado não se repitam e garantam a proteção daqueles que poderiam ser vitimados por ações que não constroem uma sociedade melhor, mais justa, mais fraterna. Né? Essa é a luta, por exemplo, dos movimentos Nunca Mais.
Gritar, dizer, falar, expressar, escrever. Nunca mais significa dizer não quero que se repita no futuro. Não quero que processos ditatoriais, de privação da liberdade, de privação dos direitos, de privação da vida, de produção do medo, do terror na vida dos cidadãos de toda a América Latina, de países da Europa, da África, do mundo, se repitam e gerem esses traumas, essas violências, que coloquem a todos nós em perigo mais uma vez. Nunca mais. Nunca mais podemos permitir que determinadas práticas se imponham outra vez ou se reproduzam outra vez na sociedade. Nunca mais para que tenhamos guerras como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E estamos eternamente lutando e muitas vezes perdendo, muitas vezes a nossa capacidade de resistir a essas repetições não são tão grandes e tão fortes. Nunca mais significa muitas vezes a garantia da transmissão das memórias. Se não lembramos, se não recordamos, não somos capazes de fazer esses enfrentamentos. Esses enfrentamentos são fundamentais. E essa é uma das características da memória. Se a memória não está satisfeita com aquilo que rompeu, com as explicações, os motivos do que rompeu a minha cotidianeidade, ela vai buscar, encontrar e disputar esses sentidos. Alguns querem versões mais oficiais, estáveis, que permitam que cada um e cada uma possa estar sob o controle daqueles que dominam a versão, como se a memória fosse única, como se fosse um caminho de mão única, como que se não pudesse ser interpretada, reinterpretada, que grupos não pudessem ter o direito de recordar desde o seu lugar, desde a sua perspectiva, desde a sua capacidade de dizer, de falar, de contar, de narrar aquilo que foi o seu vivido. E isso é uma brutalidade quando esse direito a expressar o experienciado, a disputar o sentido, se impõe. A supressão do conflito é uma anomalia social, porque não é real. Não há vida em sociedade que possa prescindir do conflito, da contradição. Não existe uma única e perfeita visão do tempo, e da experiência, e da vida em sociedade. Quando se quer isso, é uma imposição política que beneficia aqueles que, com o domínio das versões dos vividos, impõe a outro um processo de apagamento social, de invisibilização social, de banimento social. Então não podemos pensar que recordar é simplesmente um momento de melhorar a nossa capacidade afetiva em família ou com o outro. Não. Recordar é fundamental para que nós possamos traçar, planejar como será o nosso futuro, sem esse contato com esse passado que não é mais. É difícil no presente vivermos esse tempo do agora e construirmos uma perspectiva de futuro melhor. Uma perspectiva de futuro que nos permita ir mais além daquilo que fomos capazes de construir e alcançar no passado. Exige de nós uma capacidade de leitura e releitura da realidade. Exige de nós uma capacidade de crítica de si mesmos e daqueles que nos precederam. Críticas desses múltiplos atores que estão e estiveram envolvidos nessa capacidade de experimentar. Falar em memória é falar em luta pelo passado. Falar em memória é falar dessa capacidade de viver que não é simples
e que está em movimento. O passado que nós vivemos no presente, que nós recordamos, ele está se transformando, ele está se alterando, ele está, a partir dos acontecimentos e das conjunturas e das situações vividas no aqui, no agora, se modificando. Porque nós estamos significando, ressignificando, relembrando coisas que havíamos esquecido, dizendo sobre coisas que havíamos calado, reconhecendo relevância, importância sobre coisas que até então não havíamos nos dado conta, para que nós possamos entender melhor esse agora, esse presente e esse passado. Essa capacidade de metamorfosear o experienciado a partir de uma capacidade analítica é fundamental para pensarmos essa produção das narrativas dessa experiência em sociedade, dessa interação que nos faz viver em coletivo, que nos faz permutar os sentidos da vida com o outro que pode ou não ter vivido diretamente essa experiência, esse acontecimento, esse fato. E nesse processo de construção nós vamos encontrando vazios, buracos e vamos tentando encontrar maneiras de construir essa narrativa de uma maneira que ela tenha sentidos, mas as faltas são parte dessa produção. Não existe uma memória que seja total, completa, que seja harmônica. A harmonia não é um elemento que diz da experiência memorial. Ao contrário, se estiver tão harmonizado muitas vezes é porque essa memória é uma memória que atende a interesses. É o que muitas vezes a gente chama de memória oficial, de uma memória que é construído para que parcelas de quem está numa posição de poder mantenham esse poder e os benefícios que esse tipo de narrativa pode propiciar a essas pessoas, a esses grupos, né? Então, uma memória individual, ela nunca é só individual, porque ela é um processo social. E toda memória coletiva, ela é fruto dessas trocas entre esses múltiplos atores, esses múltiplos sujeitos que vivem direta ou indiretamente a relação, que mantém relações diretas ou indiretas com essas experiências, esses acontecidos, esses lugares, essas pessoas, essas coisas, esses objetos que muitas vezes são o pivô dessa capacidade de lembrar, recordar, de experienciar, né? Não é possível que a gente possa dizer nunca mais a ditadura, sendo que muitas dessas gerações que me ouvem viveram e nasceram na democracia, se não tivermos presente, se não recordarmos todos os horrores que foram a ditadura, todas as pessoas que morreram, que deram suas vidas, que foram perseguidas, que lutaram contra um sistema de dominação, exploração, e que deixou marcas em todos esses que viveram essas experiências de luta. Se esquecermos, muitas vezes teremos que vivermos essa luta mais imediata, mais direta de enfrentamentos contra novas formas de ditadura, de opressão, de autoritarismo, de fascismo, né? No Brasil, tecnicamente, vivemos uma democracia. É democrático, temos um presidente eleito, 56, 58 milhões de votos. Mas tantas vezes temos ouvido expressões que nos assustam, né? O presidente da República participando de manifestações onde as pessoas pedem, clamam pela volta da ditadura, pela volta do regime militar, de um regime de exceção, de um regime totalitário, um regime que privou e priva
cada vez que ele se instala a cada um, a todos nós, de liberdade, do direito do livre pensamento, do direito da expressão à contradição. É incrível pensar que tantas pessoas clamam por algo que não viveram e, portanto, esqueceram porque a transmissão da memória, essa transmissão geracional não se deu, não aconteceu, não se consolidou, ou se aconteceu foi de uma maneira frágil, fraca, não tão clara, onde essas contradições elas não foram postas de uma maneira suficientemente firme, forte, para que nós pudéssemos ver os riscos que esse tipo de clamor, que não é um clamor popular, é um clamor de uma parcela de pessoas que imaginam, que ficcionalizam essa memória do tempo onde os militares no Brasil, por exemplo, estiveram à frente, né? Clamar por essa expressão da autoridade é desconhecer efetivamente os motivos que levaram o Brasil muitas vezes a estar onde ele está, e qualquer outro país que tenha vivido a ditadura, Argentina, Chile, Uruguai, para pensarmos aqui o Cone Sul, Paraguai, viveram horrores, os voos da morte, as casas da morte. No Chile, por exemplo, há famílias que ainda hoje tentam encontrar pedacinhos de ossos porque os corpos foram triturados, espalhados por todos os milhares de quilômetros do deserto do Atacama. Não ter direito a ter os corpos das pessoas que amávamos é algo terrível, é algo inimaginavelmente doloroso, traumático. Eu não perdi ninguém da minha família e também não vivi a experiência de ser preso, de ser torturado, mas a experiência daqueles que me relatam, a experiência daqueles que viveram, os relatos daqueles que viveram, os lugares onde essas coisas, esses fatos, esses horrores aconteceram, me fazem compartilhar com essas pessoas essas experiências do passado. Me fazem rememorar aqui e agora para resistir, para disputar uma narrativa sobre o que foi aquele tempo. Para disputar tentativas de revisionismo histórico. Me fazem resistir às declarações do ministro da Defesa, ou do presidente da República, ou de qualquer um destes que hoje, nesse governo atual do presidente Jair Messias Bolsonaro, tem feito com normalidade. Não se tratava simplesmente de um nós contra eles, os comunistas contra os que eram favoráveis ao liberalismo e ao capitalismo. É uma ignorância pensar que o comunismo se reduz efetivamente a um pensamento de esquerda, ou a violência, ou a ditadura, a supressão das liberdades. Isso é uma maneira de deixar simplório o que não é tão simples. O que estava em jogo era a luta pelos direitos de pensamento, de existência, as liberdades. A luta por um regime que estivesse pautado nos princípios da democracia. Não podemos esquecer o que aconteceu, para que não venhamos a repetir, para que não achemos normal um deputado como Eduardo Bolsonaro dizer que, dependendo como for a ação do Congresso ou das forças democráticas ou do Supremo Tribunal Federal,
seria necessário restaurar o AI-5, o ato institucional número 5, que promoveu tantos horrores e tantas mortes, tanta privação de direitos. É importante que a gente entenda que esse processo de luta pelo passado não se restringe apenas às pessoas que viveram imediatamente aquela experiência. Ele é compartilhado por toda a sociedade, porque aquela experiência passada, se repetir, me afeta aqui e agora. Me afeta no meu futuro próximo. Transforma a possibilidade de vida e de existência daqueles que eu amo e que viverão depois de mim e que virão depois de mim. A ausência de uma possibilidade de disputa de sentidos é um ato autoritário, é uma forma de fascismo próprio de grupos, governos totalitários que tentam uniformizar, normalizar tudo aquilo que não é uniforme, tudo aquilo que não é normal. A memória, ela, no seu processo de constituição, depende da diversidade, da pluralidade, dos desencontros, assim como dos encontros. A disputa de sentidos, ela permite que os diferentes grupos, elementos, atores que vivem uma determinada experiência contem, narrem o como viveram aquela experiência. Elas não necessariamente dizer que podem serem conflitivas, não quer dizer que elas não trazem em si algum elemento para o entendimento mais total, mais global dos fatos. Uma totalidade absolutamente teórica ou um desejo que não é capaz de se materializar, porque essa totalidade não é acessível, porque aqueles fatos eles não se repetem, como eu já falei. Mas é importante escutar essas diferentes vozes para que nós possamos entender sob distintos ângulos, a partir de diversos pontos de vista, aquele acontecimento que se tornou memorável para cada um dos atores e para nós enquanto sociedade. Essa experiência, ela é emocional. Essa é uma questão que é fundamental dizermos e recordarmos, né? A memória, se ela me marca, se aquele fato se torna memorável para mim ou para um grupo, é porque ela deixou em mim um traço emocional significativo que alterou a dinâmica da minha vida rotineira, da minha vida cotidiana. E é por isso que me gera inquietude. Essa inquietude é como isso me afeta. Como me afeta a possibilidade de pensar a perda dos direitos. Mesmo tendo nascido, eu não nasci ainda na ditadura, mas era muito criança, mas pensemos aqueles que nasceram na democracia. O que significaria perder direitos ou as liberdades que você viveu e vive aqui e agora. Ser privado da liberdade. Essa é uma discussão que agora com a Covid-19 tem sido manifesta e manipulada, na minha opinião, né? A imposição do isolamento ou da ideia do auto-isolamento, a proibição da abertura dos comércios, a privação, em certa medida, do ir e vir, com fechamentos de cidades ou fechamentos de aeroportos, de possibilidades de viajar, de se deslocar. Há um dilema moral importante aí. A vida ou a economia? Não há economia sem vida, mas a vida também não se sustenta se não tiver movimentação econômica. Mas por detrás disso oculta uma falácia,
né? O falácia do direito à liberdade, né? Com uma liberdade plena e absoluta. Quem pode exercer a liberdade plena e absoluta num contexto como esse é quem tem recurso econômico. Quem não tem, não tem essa liberdade. Nem quando esse isolamento não é posto. Porque ele está limitado àquilo que aqueles parcos recursos lhe permitem. Os pobres são aqueles que sempre sofrem mais. E nós não recordamos disso, de como que as desigualdades elas geraram e geram essas rupturas sociais que impõem a uns uma situação de subordinação, exploração, exclusão, e a outros uma situação de poder, de dominação, de uma capacidade de fazer com que esse outro seja privado dos seus direitos e da sua própria capacidade de significar a si mesmo, né? Então, o território da memória ela nos permite muitas vezes navegar entre o que a gente supõe ser verdade e aquilo que nós sabemos que, para não dizer mentira, dizer ficção, né? Nós ficcionalizamos muitas vezes parte das nossas recordações. E essa dimensão ficcional que constrói narrativas podem ser a forma de nós tentarmos harmonizar, compreender, preencher essas lacunas que muitas vezes são parte dessa dinâmica da própria existência. A memória, ela não é a verdade. Ela não está comprometida com uma verdade que é plena, absoluta, única. Seria difícil dizermos que se eu tenho a verdade, todos os demais mentem. Se eu domino a versão da história, se a minha versão é a, verdade, é a única possibilidade, é uma artificialidade desse processo. Porque cada um vai perceber esses fatos e fenômenos a partir desses lugares nos quais eles se encontram, eles vivem, eles se constroem, se constituem enquanto seres, enquanto grupos, enquanto atores envolvidos nesse processo. A questão é como que nós percebemos esses fatos e quais são os elementos que possibilitam uma maior confiabilidade naquela maneira de recordar ou maiores distorções nessa maneira de recordar. Qual é a minha capacidade de me aproximar e me distanciar desses fenômenos para me analisar, para que eu possa analisar aquele fato, aquele acontecimento. Esse movimentar, esse ondular das cordas do tempo que a memória faz, já diria Saramago, é fundamental para que nós possamos nos encontrar, fazer esse encontro com esses processos históricos. Encontros que devem ser permanentes e de tempos em tempos devem ser retomados e revividos, repensados, para que a gente não permita que uma situação desigual, uma situação desumana, uma situação injusta se imponha, né? É preciso que nós sejamos capazes e audazes nesse processo de interpretação da realidade, da vida, do vivido. Qual é a minha capacidade? Qual é o meu limite? Qual a minha disposição para fazer essa revirada, como se abríssemos uma caixa cheia de papéis e revirássemos para procurar coisas, fotos, cartas, objetos que nos permitam retomar aquela experiência que já foi, que nós temos por vezes apenas elementos e aquela caixa não é suficiente, por vezes precisamos então perguntar para a avó, para o pai, para a mãe, para o professor, para um vizinho, para um amigo, ouvir de um estranho coisas sobre aquilo, para que eu possa efetivamente entender, significar ou ressignificar melhor aquele vivido, aquele experienciado.
a memória também não é cronológica, ela também não segue essa temporalidade histórica. Aquilo aconteceu sequenciadamente, daquela maneira, daquela forma com que eu me lembro. Se ela é feita de vazios, de lapsos, de esquecimentos, mais esquecimentos do que de lembranças, essa temporalidade, esse compromisso com essa temporalidade, com essa totalidade, com esse suposto do absoluto, não se sustenta, não faz sentido. E, portanto, é preciso entender de uma maneira mais a memória, aquele experienciar a partir daqueles sentidos que aquelas recordações que marcaram e que transformaram nossa cotidianidade nos permitem ver a vida que vivemos aqui agora, a vida que queremos viver amanhã. E pensamos nesse amanhã agora. E pensamos agora sobre esse amanhã a partir daquilo que não podemos repetir, que já foi vivido. Que não queremos repetir, que já passou. E o que nós temos aqui são traços, são partes, são fragmentos. Esses fragmentos nos permitem avançar ou retroceder, dependendo de como nós nos colocamos, nós nos permitimos fazer essa experiência, que nos permitimos recordar. É super importante para todos nós garantirmos esse direito a recordar. O direito a recordar e a expressar aquilo que nós cremos, aquilo que nós entendemos ser legítimo, verdadeiro, é fundamental, ainda que a nossa perspectiva vá de encontro, se choque com o outro, com outras perspectivas, ela precisa ter esse espaço da disputa. Sobretudo quando essa memória é a memória daqueles que não contaram a história, que não participam desses registros, que não tiveram direito a um lugar na história, mas que fizeram parte dessa história. E que resistem a serem apagados, esquecidos, borrados da vida em sociedade, do tempo. E falam e gritam e anunciam e testemunham aquele vivido. E dizem: nunca mais se pode esquecer. É preciso recordar. As pessoas precisam saber. E precisam saber para que possam pensar sobre, para que possam refletir, para que possam tomar melhores decisões, para que possam rever, revisar, mudar suas decisões. Sem isso, não há possibilidade de construir um futuro que garanta evitar os erros do passado e possibilitar mais acertos no futuro. A memória, ela não é contínua, ela é feita de muitas descontinuidades. Mas apagar essas memórias que geram conflitos, que põem em xeque versões oficiais daqueles acontecimentos ou daqueles tempos, é, em certa medida, matar toda a capacidade criativa, toda a capacidade de consciência, toda a capacidade de crítica que a sociedade, enquanto conjunto, pode e deve ter e manter e utilizar. Sem a memória, nós construímos uma sociedade passiva. Sem essa capacidade de enfrentar o conflito, de entender que o conflito é parte da vida humana, nós estamos garantindo uma sociedade que é incapaz de fazer autocrítica e perceber os erros e os equívocos que cometem
e encontrar caminhos para que eles não se repitam e para que ela mesma, enquanto uma experiência coletiva, humana, seja melhor, seja mais saudável, seja mais segura, seja menos violenta, seja menos traumática. Lutar pelo passado, pelo direito ao passado, é fundamental. E esse direito tem que ser feito, tem que ser efetivado, esse direito tem que ser garantido por todos nós. Por nós que vivemos e por nós que não vivemos esse passado. Porque essas histórias de outros são determinantes para a minha própria história. Elas alteram as possibilidades de eu existir no mundo. Elas alteram os direitos que hoje eu posso desfrutar. Lutas de outros garantiram a possibilidade de eu exercer certos direitos aqui e agora. As lutas das mulheres pelo direito ao voto garantem que hoje muitas mulheres que não sabem da existência e de como foi essa luta possam hoje votar, inclusive em conservadores, inclusive em pessoas que, na verdade, estão atuando para que elas percam, sejam privadas de direitos. E não se dão conta muitas vezes disso, porque, em parte, não conseguiram, não tiveram garantidos para elas mesmas, ou para eles mesmos, que aderem a esse tipo de perspectiva mais conservadora, mais reacionária, não tiveram garantidos esse direito à memória. Esse direito a entender todas as versões, todas as perspectivas do fato. E tentam higienizar, tentam, de uma maneira absolutamente ingênua, sob um suposto manto de liberdade e de democracia, impor aos outros uma visão míope, torpe, torta, distorcida da realidade. Porque apagam as outras perspectivas sobre essa mesma história, sobre essa mesma experiência, sobre esse mesmo vivido. É fundamental que nós possamos entender que a memória, ela organiza a vida em sociedade, organiza processos políticos, organiza processos culturais, educacionais. Ela organiza porque ela permite que nós, a partir desse experienciado, desse vivido, construamos narrativas que podem ser libertárias e garantir a produção de sujeitos mais emancipados, mais autônomos, mais livres, mas também constrói narrativas que fazem com que os sujeitos que saiam desses processos ou que vivenciem esses processos sejam mais subordinados, menos autônomos, menos críticos, menos capazes de tomar em suas mãos o percurso da história, da vida e tomar suas próprias decisões. Se nós não sabemos lidar com todos esses elementos que geram conflitividade e esperamos que a vida em sociedade, que a minha vida, que a vida da minha família, dos meus grupos sociais sejam harmônicas, estáveis, lineares, se nós desejamos isso é porque nós nos perdemos nesse trajeto e perdemos essas capacidades de observar. Observar a singularidade, a particularidade, a peculiaridade, a diversidade, a diferença como um elemento fundamental e fundante de uma sociedade que é capaz de transcender a si mesma, de ser melhor.
de ir mais além daquilo que são as expectativas mais conservadoras ou mais limitantes da vida em comum, da vida coletiva. A memória é sempre uma experiência compartilhada por um outro presente ou por um outro que se faz presente na ausência. Mas ela sempre é compartilhada. E nós compartilharemos a experiência de escutar essa aula e eu mesmo de falar aqui a vocês agora, nesse momento, da minha casa, daquilo que eu aprendi de pessoas com quem eu convivi, pessoas que eu convivi por meio de cada um desses livros que eu tenho aqui atrás, que me fizeram pensar a mim mesmo e as minhas experiências e os meus modos de atuar. Essa capacidade reflexiva para falar hoje sobre memória me faz rever, revisitar tudo aquilo que me constituiu enquanto ser, enquanto sujeito. Que me fez reconhecer, por exemplo, a importância de falar e ensinar sobre memória. A descoberta ela se dá por esse encontro. Eu, por exemplo, com certeza, e sempre digo isso, sempre recordo disso, e não poderia hoje estar aqui ministrando essa aula se não tivesse um dia me encontrado com uma querida amiga chamada Soraya Ansara, que me apresentou a literatura que eu pude ler, que eu pude aprender como intelectual. Sem ela, eu não estaria aqui hoje pensando isso com vocês. Estaria pensando outras coisas, porque teria tido outros encontros, mas esse encontro foi fundamental para que hoje eu estivesse aqui agora. Quais são os encontros? Quais são os elementos de ruptura? Ela rompeu, a chegada dela na minha vida rompeu o trajeto das coisas que eu considerava importantes e relevantes. Alterou a minha cotidianidade, mexeu comigo aquilo que lá num tempo passado, lá em 1999, 2000, a pessoa dela, as experiências que ela viveu, quando chegaram ao meu ouvido e todas as vezes que eu pude estar com ela e conviver com ela, me fizeram pensar, refletir sobre o modo e o como eu mesmo enfrento, me coloco no mundo, na vida. Que observo e sinto e vivo o meu passado. Como eu percebo que esse passado, ele afeta o meu presente e o meu futuro. Essa descoberta se deu por um encontro. Soraya Ansara, com seu livro Memória Política, Repressão e Ditadura no Brasil, com seus diversos artigos, com seu presente, me lembro quando ela me deu de presente o livro do Maurício Halbach, Memória Coletiva, das vezes que sentávamos discutindo as possibilidades das relações. Essas recordações me fizeram tomar decisões. E orientam a forma com que eu vejo hoje as minhas ações políticas, as minhas ações em sociedade, a minha maneira de pensar e compartilhar esse pensamento com aqueles que estudam comigo, a maneira com quem eu me a maneira como eu me relaciono com o outro, seja com a minha família, seja com a pessoa que eu amo, seja com os meus amigos, seja com aqueles que são estranhos. Como eu constituo essa relação? E fica uma pergunta, qual é a memória que essa experiência do Covid vai gerar em mim? Porque certamente esse é um fato que gerou ruptura para todos nós. Diferentes tipos de rupturas. Mas é um período memorável, emblemático, que nos fará
repensar o nosso modo de viver no presente e no futuro. E como será a nossa vida quando esse tempo passar? Como serão nossas relações com as pessoas? Que lugar a tecnologia vai ocupar nas nossas vidas amanhã? Que ocupa aqui agora. Como eu percebi a tecnologia no passado e como hoje ela é fundamental. Muitas vezes poderia ser uma pessoa reativa a contatos tecnológicos. E como essa crise me forçou a reposicionar e a descobrir possibilidades para conectar-me com o outro, para viver com o outro, para estar com esse outro, que não é mais tangível. Abraços, beijos. Como vamos viver o afeto? Lembrando esse estereótipo do brasileiro que é super afetivo, amável, que gosta do contato físico. Muitos verdadeiramente gostam, outros nem tanto, mas para esses que gostam, que se enquadram nesse modo de ver esse ser brasileiro, como será essa vida? Nos tornaremos mais frios, mais reativos? E essa reatividade, como vai impactar na nossa capacidade de tomada de decisão política? Para entender isso, nós precisamos lembrar, recordar, pensar sobre essa experiência hoje presente, e que logo será no passado, assim esperamos, mas que vai alterar nossa forma de nos colocarmos no mundo. Essa é uma questão importante, né? Recordar as nossas experiências é abrirmos caminho para que possamos saber como é estar no mundo. Como queremos e desejamos estar. Como desejamos estar quando o futuro chegar. Quando o futuro não for mais projeto, não for mais amanhã e for hoje. E quando esse hoje, esse agora for ontem. Como o ontem, o hoje e o amanhã são fundamentais para que nós possamos entender o que fomos, o que somos, o que queremos ser. De onde vimos, onde estamos e para onde queremos ir. Algumas das questões básicas da filosofia, mas que eternamente são questões quase que atemporais, porque elas basicamente determinam e possibilitam entender os caminhos, os rumos, as decisões, os estágios em que o homem, a mulher, a humanidade se encontram, se colocam, né? É importante que a gente possa entender que essa vida é uma vida que nos permite ir mais além daquilo que é a imediatez do passado. Fico por aqui e encontro vocês na próxima semana.